Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Jesus é o Senhor. Felizes e agradecidos, por estarmos aqui, por o Senhor nos dar a oportunidade de desfrutarmos da sua palavra. Como é bom e maravilhoso nós desfrutarmos a palavra do Senhor. Como é bom e maravilhoso nós dependermos do Senhor. Essa é a mensagem de número 32, cujo tema é a espada afiada de dois gumes. E em relação à igreja em Pérgamo, porque nós estamos ainda na igreja em Pérgamo, essa é a mensagem de número 8, tá? Então, essa é a oitava mensagem que nós damos na igreja em Pérgamo. E nós estamos ainda na igreja em Pérgamo, portanto, e estamos na mensagem de número, a mensagem número 8, e estamos no versículo, vamos falar hoje do versículo de número 16, de Apocalipse 2:16. Amados irmãos, mais uma vez, eu aqui rapidamente, não tenho intenção de demorar nisso, mas eu venho enfatizando com vocês inúmeras vezes desse ponto. Vocês não podem esquecer de uma sequência que nós estamos desfrutando. Aqui não é uma mensagem que nós estamos dando do nada, fora de sequência, fora de contexto, não. Nós estamos dentro da igreja em Pérgamo e estamos seguindo os versículos. Então, é muito importante que vocês, espero que vocês todos tenham ouvido as mensagens, outras mensagens de Pérgamo, principalmente as duas mensagens sobre a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, porque nós estamos ainda falando dessas coisas. O grande problema da igreja em Pérgamo, o grande erro da igreja em Pérgamo, a gravidade da igreja em Pérgamo, nós sabemos, foi que eles se misturaram, a igreja se misturou com o mundo e tornou-se algo totalmente anormal. Porém, na prática, o que fez com que a igreja de Pérgamo, o que fez com que a igreja em Pérgamo tornasse totalmente anormal na prática, tornasse uma com o mundo, foi justamente o fato deles terem caído nessa doutrina de Balaão e na doutrina dos Nicolaítas. Então, amados irmãos, lembre-se que essas duas doutrinas, esses dois ensinamentos, são heresias, tá? E em relação à heresia, é inaceitável. Nós nunca podemos tolerar heresias, tá bom, irmãos? A heresia, o Senhor odeia a heresia e nós também odiamos. E quando se trata de heresias, nós precisamos reagir imediatamente. O Senhor também reagiu, e é o que nós vamos ver aqui. O Senhor deu a chance para ele de arrependimento, o Senhor sempre assim o faz, mesmo quando há heresia no meio da igreja, o Senhor dá a chance de arrependimento, porque o Senhor é misericordioso. Porém, se não há um arrependimento rápido da parte da igreja, o Senhor ele vem com a sua espada afiadíssima de dois gumes, e é isso que nós vamos tocar hoje. Eu espero, irmãos, que essa palavra de hoje, apesar de, para mim, ser preciosíssima, ela é uma palavra forte. E eu espero que vocês decidam o que essa palavra é para você. Se é uma palavra de edificação ou se você considera uma palavra de destruição. Eu espero que você considere, seja sábio e entenda que é uma palavra de edificação. Que o Senhor, quando Ele vem com a sua espada, Ele vem para nos abençoar. Mas existem duas possibilidades. Eu não vou me demorar aqui na introdução, porque nós temos muito que compartilhar. Espero conseguir, nessa mensagem, compartilhar tudo, porque é muita coisa. Quando eu faço um esboço da mensagem aqui, algumas linhas, mas quando nós vamos falar, eu sei que o Senhor tem muito para dizer para nós. Mas eu quero dizer para os irmãos que você deve escolher. Eu fiz a minha escolha. Essa escolha é pessoal. Você deve escolher o que essa palavra vai ser para você. Se é uma palavra de bênção ou não. Agora, entenda, irmãos, eu quero deixar algo bem claro para os irmãos aqui. Tá? Quando a igreja é uma questão de casamento com o Senhor. Então, lembre-se que nós estamos nos unindo como casamento com o nosso amado Senhor. A igreja, um dia, ela vai tornar-se
né? A esposa do Cordeiro. Hoje nós somos a noiva. Mas, de certa forma, amados irmãos, de certa forma, nós estamos ligados ao Senhor, casados com o Senhor, não ainda em realidade, porque esse casamento universal maravilhoso ainda não aconteceu, mas um dia ele vai acontecer, está breve de acontecer, e esse casamento será maravilhoso. Mas na realidade, hoje, em espírito, nós já somos um só espírito com o Senhor, né? Nós já estamos casados com o Senhor, de certa forma, né? Irmãos, estão me entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Literalmente, o casamento não aconteceu. Assim também como o reino, literalmente, a manifestação do reino não aconteceu ainda. A manifestação do reino milenar, estou comparando aqui. A manifestação do reino milenar vai acontecer nos 1000 anos. Mas ainda hoje, mesmo que a manifestação do reino não tenha acontecido, a igreja pode ser a realidade do reino hoje. É o mesmo princípio. O casamento com o Senhor ainda não aconteceu, literalmente falando, entre Cristo e a igreja. O Senhor está preparando a sua noiva. Porém, em realidade, nós já somos casados com o Senhor no nosso espírito, não é? Então é isso que eu estou querendo explicar para os amados irmãos, que aí você pode perguntar, mas irmão Gustavo, eu não estou entendendo, você está falando de uma coisa, parece que muda para outra. Não, eu estou tentando contextualizar vocês que a igreja de Pérgamo é uma questão de casamento. Nunca se esqueçam isso. Só que a igreja casou-se com a pessoa errada. A igreja, em vez de casar-se com seu único noivo, que é Cristo, ela se casou com outro noivo, que é o mundo. E ela assim o fez, e isso é considerado adultério espiritual. Adultério espiritual. Porque adultério é quando nós. Se vocês ouvir as outras mensagens, nós falamos antes, vocês vão entender. Nós lemos vários versículos, lemos Tiago. Tiago falou assim, né, na carta dele, Tiago, né? Que quando nós amamos o mundo, Tiago nos chamou de adúlteros, não é? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que a igreja, quando ela ama o mundo, isso é um adultério. Nosso amor é para o Senhor que nos comprou com o seu sangue, nosso amado Senhor. E no caso da igreja em Pérgamo, esse amor, esse casamento pelo mundo aconteceu na forma de aceitar, tolerar, sustentar heresias. Duas heresias que chama-se ensinamento de Balaão e ensinamento dos nicolaítas. Foi isso que o Senhor falou que causou o adultério da igreja em Pérgamo. Quando um casamento entre o homem e a mulher, amados irmãos, a Bíblia nos ensina, quando o homem se une a uma mulher, vamos comparar o casamento com o homem e a mulher. Quando o homem e a mulher se unem em casamento, eles se tornam-se uma só carne. A Bíblia nos diz. E a Bíblia nos fala que o casamento, o que Deus uniu, não separa o homem. Uma vez que há um casamento entre o homem e a mulher, o próprio homem e a própria mulher não podem separar-se, tornar-se uma só carne. Da mesma forma, Deus enviou seu filho, e esse seu filho veio buscar a sua camponesa, veio buscar a sua noiva, que somos nós, e ele morreu por nós, pela sua noiva, ele ressuscitou pela sua noiva, ele tornou-se o Espírito, como 1 Coríntios 15:45 fala, pela sua noiva, e ele entrou para dentro do nosso espírito, tornou-se um com o nosso espírito e tornou-se um com a sua noiva. E agora, o que se uniu entre Cristo e a igreja não podem separar o homem. No entanto, preste bem atenção, irmãos. No casamento físico entre uma mulher, há uma exceção que Deus permite que haja um divórcio, uma separação. Quando é que Deus permite que haja uma separação entre o homem e a mulher? A única exceção é quando há um adultério. Adultério não se tolera. Quando há um adultério, Deus então permite algo tão grave que Deus permite que haja então a separação. Da mesma forma, irmãos, quando há adultério entre Cristo e a igreja, ou seja, quando a igreja ela se adultera, ela se aceita heresias, ensinamentos que tiram a pessoa de Cristo do seu lugar, da sua glória, tiram Cristo do lugar onde ele tem, da posição dele de único esposo.
que insultam o Senhor, entristecem o Senhor. Se não houver um arrependimento, esse adultério, o Senhor permite que haja, então, uma separação. Ou seja, se houver um adultério na igreja, os crentes genuínos não podem tolerar, eles têm que separar-se. Se não houver um arrependimento, eles devem fugir disso. Então, lembre-se que na igreja em Antipas, houve um irmão que não aceitou Antipas. E nós já ensinamos para os irmãos que o ensinamento que nós aprendemos no passado, que dizia que Antipas, mesmo tendo coisas erradas, ele não deixou a igreja em Pérgamo, esse ensinamento é equivocado. Não diz isso o texto, não faz sentido isso o texto. Antipas, ele não tolerou, ele foi contra tudo isso, ele separou-se sim da igreja mundana, tá? Essa é a atitude de um crente genuíno. Quando a igreja se cai em heresia, quando ela cai em adultério, isso é inaceitável e o Senhor permite que haja então uma separação. Isso é inaceitável, porque se nós aceitarmos conviver com esse adultério gravíssimo, nós vamos experimentar o que nós vamos falar hoje. Espero que o moço estão entendendo o contexto. Estou ainda fazendo uma introdução. Nós vamos então enfrentar algo que eu espero que nenhum de nós enfrentemos. O Senhor vindo como adversário contra nós. Irmão, dura coisa, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E o Senhor, sempre, numa situação dessa, vai levantar os seus fiéis para sair como Antipas saiu. Ele foi morto no meio, não quer dizer necessariamente, aqui fala que ele foi morto no meio de vós, não quer dizer, tá, que necessariamente ele não tenha saído dessa situação. Não havia o contexto de uma única igreja em uma cidade. Não havia, toda a igreja representava aqui, a igreja representava aqui, toda a igreja em todos os lugares. Aqui representa a igreja inteira, que envolvia continentes. Todo o povo de Deus naquela época, não era uma igreja, uma cidade, não havia uma questão de localidade. E Deus mostra como ele não aceita isso quando, na próxima igreja, quando chega na igreja de Tiatira, quando as coisas se tornam cada vez mais graves, porque vocês estão vendo coisas graves aqui, mas quando chegar na igreja de Tiatira, vai aprofundar as coisas graves. Porque não houve um arrependimento cabal. E aí, o Senhor não tolerando, então Deus levanta. Na igreja em Tiatira, no meio da igreja em Tiatira, Deus levanta um homem. Levantou vários que foram mortos. Por exemplo, John Hus foi morto, queimado vivo, porque ele não concordava com as heresias da igreja católica em Tiatira. E aí, então, Deus, quando John Hus estava sendo queimado vivo na fogueira, a palavra John Hus, que é o nome dele, Hus, quer dizer ganso, né? Se eu não estou equivocado aqui, né? Ganso. Na língua, acho que é alemã, se eu não estou equivocado, né? Posso estar equivocado aqui, irmãos, me perdoe, né? Eu não sou expert em nada. Eu estou só dizendo para os irmãos, contando a história. E aí John Hus, quando estava sendo queimado vivo, ele pegou e falou assim, no meio das brasas queimando, ele disse assim, vocês podem queimar esse ganso, referindo a ele mesmo, John Hus, João Ganso na língua dele. Vocês podem queimar esse ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não conseguirão queimar ele. Exatamente cento e alguns anos, não deu nem 110, cento e alguns anos depois disso, da morte dele, Deus levanta Martim Lutero. E Lutero foi representado como um cisne. E Martim Lutero, que parecia que a gente atira, ele não aceitou. Ele tentou que houvesse uma reforma dentro da igreja de Tiatira. Isso é a próxima igreja, mas eu estou só explicando, né? Ele tentou fazer uma reforma porque ele tentou no coração de um servo de Deus que houvesse um arrependimento. Assim como Deus tem um coração de levar a igreja a arrepender, ele tentou que a católica se arrependesse das suas heresias, de retirar a pessoa do Senhor, do adultério espiritual. Mas como não houve resposta, ele então sabia que com heresias não se brinca, heresias se sai. E ele pegou, então, saiu da igreja católica e aí iniciou, graças a Deus, o período da igreja em Sardes.
A igreja da restauração. Então, irmãos, o Senhor é o mesmo princípio. Se o Senhor permitiu e levantou o Martinho Lutero, até hoje nós estamos aqui porque houve um homem que não se aceitou, que não pôde ser queimado pela fogueira, que não aceitou a heresia, que lutou pela verdade. Por isso nós estamos aqui hoje. Então, nós estamos até hoje debaixo das heresias da Igreja Católica. Mas graças a Deus que Deus levantou esse homem. Da mesma forma, irmãos, não só esse, levantou muitos outros. Toda a história, Deus levanta homens que são fiéis ao Senhor, que lutam pela igreja, lutam pela verdade. Quando há um adultério, eles ou levam arrependimento ou têm que separar o casamento. Então, irmãos, isso é muito sério. Da mesma forma, se há entre o marido e a mulher um casamento e há um adultério, ainda há a chance do arrependimento. Se há um arrependimento e há um perdão e um arrependimento, mantém-se o casamento. Mas se há um adultério e não há arrependimento, não há perdão e arrependimento da parte que criou o erro, a parte culpada, se não há arrependimento, então, irmão, há então a separação que o Senhor permite, porque é grave. Então vamos lá, irmãos, vamos entender. E eu falei na mensagem passada, eu vou entrar agora na mensagem, eu já expliquei para os irmãos. Eu vou entrar na mensagem agora. Na semana passada eu terminei explicando para os irmãos, vocês se recordam, que eu ia mostrar para vocês como a igreja, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, elas estão juntas, tá? Uma coisa leva a outra. E hoje, no final dessa mensagem, vocês vão entender. Mas vamos ver os versículos, vamos lá. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. O Senhor fala assim: tenho, todavia, contra ti, contra a igreja inteira, tá? Algumas coisas. Que são essas algumas coisas? Ele vai explicar o Senhor. Doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaítas, tá? Que é um ensinamento. Por isso que a gente chama de heresia, porque heresias são ensinamentos errados que tiram a glória do Senhor e tiram o Senhor da sua posição única que só pertence a Ele. Só Ele pode ser exaltado e só Ele é o mediador entre Deus e os homens, tá bom? Vamos continuar. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O Senhor se botou numa posição contra a igreja. Toda a igreja em Pérgamo inteira entrou na posição do Senhor ir contra ela. Por quê? Porque, apesar de não toda a igreja ensinar a doutrina dos Nicolaítas e ensinar a doutrina de Balaão, mas eles faziam algo de errado. Não era toda a igreja que ensinava isso. Era alguns dentro da igreja que ensinava isso. Era apenas alguns dentro da igreja, tá? E esse alguns dentro da igreja que ensinavam isso, o problema é que a igreja tolerava esses que ensinavam isso e não fazia nada. Tolerava. Então é isso que eu falei para vocês, irmãos. Se não houver um arrependimento, a questão é divórcio. Não pode aceitar um negócio desse. Tem que separar esse casamento entre o mundo e a igreja. Isso é inaceitável. Então, aí o senhor fala assim: tenho quando achei algumas coisas, pois que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar cilado diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Você quer entender isso melhor? Ouça as outras mensagens sobre isso. Aí você continua. Outro sim quer dizer, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, tens também, tu tens, da mesma forma, igualzinho, da mesma forma, do mesmo jeito, tudo igualzinho, sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Então, se nós tolerarmos essas coisas, mano, isso é grave. Aí o senhor fala assim, aí vai entrar a mensagem de hoje. Portanto, é uma palavra de conjunção que vai ligar tudo que o senhor falou antes com esse versículo. Portanto, arrepende-te. O Senhor dá chance para nós. Arrepende-te. Quando o Senhor falou arrependa-te, ele falou isso para quem? Ele falou isso para os que ensinam a doutrina dos Nicolaítas? Ele falou isso para os que ensinam a doutrina, sustenta a doutrina dos Balaão? Ou ele falou isso para toda a igreja em Pérgamo? Ele falou para toda a igreja em Pérgamo: arrependa-te. Mas dentro da igreja em Pérgamo, eu já falei para vocês, não era todo mundo que ensinava essas heresias, era só um grupo. Mas o Senhor disse: Senhor, contra vocês todos
porque estão tolerando isso. Arrependam-te. E a chance que o Senhor dá. Quando o Senhor vem com a sua espada, eu expliquei para os irmãos que tudo isso que o Senhor está falando aqui é a atuação da espada do Senhor. Essa espada do Senhor é a palavra que sai da sua boca, a palavra viva. Você se recorda? Se não, vamos ler de novo. Vamos voltar lá para o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, dois pontos, estas coisas diz. O que o Senhor está falando, a palavra que ele diz, o que é essas coisas que ele diz? O que é isso? Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. O Senhor está usando a palavra dele, afiada, como espada afiada de dois gumes, para levar a igreja ao arrependimento, irmãos. A finalidade da palavra do Senhor, quando ela penetra no nosso ser, vocês vão entender isso melhor até o final dessa mensagem. Quando ela entra lá no fundo do nosso coração, ela visa nos levar ao arrependimento. Isso é o amor do Senhor. Ele ama a sua igreja. E aí, quando ele termina falando assim, a espada afiada de dois gumes, vem na sua Bíblia e na minha Bíblia, olha, pode acompanhar na sua Bíblia, dois pontinhos. Esses dois pontinhos quer dizer que tudo que ele vai falar daqui para frente, que é o versículo 13, 14, 15, 16, 17, é o Senhor atuando com a sua espada afiada de dois gumes. Todo esse falar, esses versículos todos, você vai falando sobre doutrinas nicolaítas, a doutrina do Balaão, é o Senhor produzindo, penetrando dentro da igreja para tentar produzir a separação desse casamento entre a igreja e o mundo com essas heresias. O Senhor teve que entrar com sua espada. A única coisa que pode separar a igreja dessas heresias é a palavra pura do Senhor, viva do Senhor. É Ele que vai vindo e vai penetrando, mas o fim dessa espada não é matar a igreja. Não é. O Senhor não faz isso com a sua igreja, Ele ama ela. É produzir a separação, esse divórcio, se não houver arrependimento. Ele vir produzir essa separação, essa mistura. Ele tem que vir afiadamente penetrar, porque é algo tão intrínseco. Essa mistura é algo tão profundo, tão enraizada. A igreja está tão enraizada que o Senhor tinha que vir como fosse um bisturi, delicadamente, penetrando para separar o que era câncer do que era tecido normal do organismo. Sabe quando o cirurgião entra dentro de uma pessoa para tirar um câncer, o câncer enraiza, ele vai espalhando. O cirurgião não pode sair cortando tudo, porque senão ele corta câncer e corta tecido bom e mata a pessoa. Então ele tem que ir com muito cuidadosamente, de forma muito habilidosa, com muita precisão cirúrgica, ele tem que ir separando o que é câncer. Isso é difícil. O que é câncer, o que é tecido bom, para não tirar o que é bom também, para separar só aquilo que está matando o corpo. Então, o propósito do Senhor vir com a espada dele é levar ao arrependimento. Porém, agora vou pular lá para o versículo 16. Portanto, arrependa-te. Mas aí, se não houver arrependimento, aí vai entrar uma outra ação da espada, irmãos. E essa, irmãos, eu aconselho a que nenhum de nós, nem eu nem você, caiamos nunca nesse outro lado da espada. Nunca. O que é que vai falar agora? Senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O verbo pelejar é o verbo lutar. É o verbo lutar. O Senhor fala assim: se não arrepender, eu venho a ti sem demora. E é rápido, irmãos. Quando fala sem demora aqui, não, o Senhor não está se referindo à segunda volta dele, de jeito nenhum. Você está falando, está dizendo que ele vai vir a hoje, nesse momento, agora, ele vai entrar com a sua espada afiada, mas agora não mais para tirar o câncer, mas para lutar contra. O Senhor vai se colocar numa posição de adversário do seu povo, contra o seu povo. E aqui fala, mas peraí, irmão Gustavo, aqui fala contra eles, pelejarei contra a espada da minha boca. Ok, esse contra eles aqui é eles os que ensinam a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão. O Senhor não vai contra a igreja inteira com a espada. Ele vem com a espada contra a igreja, ele vem com a espada na igreja inteira para tentar separar.
Se não há arrependimento, aqueles que não se arrependem, o Senhor muda a ação da espada. Por isso que é de dois gumes. A gente pode entender essa espada de dois gumes de muitas maneiras, amados irmãos. Dois gumes é que tem duas partes afiadas, de um lado e de outro. É afiada aqui, é afiada aqui e é afiada aqui. Aqui é a ponta da espada. Então, ela corta deste lado e ela também corta deste lado aqui. Nós entendimos que não está errado esse entendimento, está certo? Que a espada afiada ela corta os dois lados, né? Ou seja, quando eu falo com a palavra, eu que estou compartilhando com vocês, ela está cortando vocês, mas também está cortando a mim, o que fala. Ou seja, ela serve para vocês e para mim. Isso é verdade? Claro que é. Mas também é verdade que o Senhor é o outro lado dessa história da espada afiada de dois gumes. Isso quer dizer que o Senhor veio primeiro com um gume para tentar separar o que é maligno na igreja, por amor a ela, esperando o arrependimento. Se a igreja não entra nessa questão de arrependimento, aí ele vira a espada e vai pelo outro lado da espada. Agora essa espada ele vai vir agora para lutar contra. Já não é mais uma questão de defender só a sua igreja, agora é a questão de atacar a sua igreja. O Senhor vira uma posição de ataque. Contra a igreja? Sim. Só que no caso aqui, era contra, vai lutar, o Senhor vai lutar contra os que ensinam tais coisas. Pelejarei contra. Pelejarei contra eles, pelejarei com a espada em minha boca. Amados irmãos, quero perguntar para vocês, para nós queremos estar do lado da espada do Senhor que vem para tratar nosso coração por amor, ou nós queremos estar no lado da espada do Senhor que ele vem para lutar contra nós? Se nós estivermos na posição do Senhor lutar contra nós, irmãos, ainda assim não é para nos destruir, porque o Senhor não destrói o seu povo. Mas, na posição de se lutar contra nós, e nós lutarmos contra o Senhor, irmãos, isso é tão dolorido, irmãos. Nunca caímos nessa situação. Se o Senhor se colocar na posição de adversário contra nós, irmãos, isso é terrível. E muitos filhos de Deus estão se colocando na posição voluntária de lutar contra a vontade do Senhor. Sabem o que é correto, sabem qual é a verdade, sabem qual é o desejo do Senhor, e ainda assim lutam contra ele. E se deixam lutar contra o Senhor, e se colocam na posição de adversário. Irmão, isso é terrível. Nunca cai na situação de adversário. Quem está dizendo isso é o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos começar. Vamos ler. Toda a verdade da Bíblia, irmão, tem que estar em toda a Bíblia. Eu falei para vocês, não pode estar no lugar. Ninguém pode ensinar uma verdade baseada num versículo único. Isso não é bíblico fazer um negócio desse. Então, vamos pegar a Bíblia inteira para ver se não é verdade isso. Vamos lá. Vamos começar. Inteira é modo de falar, né? Vamos. Vamos começar. Eu tento ir sempre na ordem cronológica das coisas com vocês, né? A ordem da Bíblia, né? Vamos pegar um primeiro exemplo. Claro, irmãos, que os exemplos que eu dou para vocês são exemplos que o Senhor me deu luz. Deve ter muitos outros que eu, na minha cegueira, não consigo ver. Mas vamos lá. Vamos ver Gênesis 32. Você se lembra da história de Gênesis 32, né? Mas vamos ler lá. 32, 22. Vamos ler juntos, tá? Aqui é a história de um grande servo de Deus, mas se colocou na posição de lutar contra o Senhor. Chama-se Jacó. Levantou-se, Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas. Ele estava fugindo de Labão. Vocês lembram disso, né? O contexto aqui, Jacó fugia de Labão, havia se encontrado com Esaú, seu irmão, no caminho, reconciliou-se com Esaú. E aí ele tinha se reconciliado com Esaú, houve um encontro depois ainda entre eles, né? Mas aí ele passou o val de Jaboque. Então vamos ler a história. Levantou naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque. Val é um valezinho, né?
Vale é um pequeno riachinho, um valezinho, a parte mais baixa, né? Tomou-os e fez-o passar o ribeiro, que o ribeiro corre na parte mais baixa, né? Puxa no val. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Irmãos, presta atenção, como a palavra de Deus é maravilhosa. Jacó fez passar para o outro lado. Quando alguém passa para o outro lado de um rio, na Bíblia simboliza que ele teve uma experiência de vitória. E agora ele está do outro lado. E entre esse lado do rio e o outro lado do rio, tem um rio no meio. Então agora a pessoa não tem como voltar mais. Ela cruzou um ponto da vida dela, a pessoa cruzou um ponto da vida dela que é agora, não tem volta mais. Ela está avançando. Ela cruzou rios. E daí que vem a palavra Hebreus. Vocês se recordam disso? O livro de Hebreus, a palavra hebreu quer dizer cruzador de rio. Já, o primeiro hebreu que houve foi Abraão, que cruzou o primeiro rio, saiu do mundo da idolatria, Mesopotâmia, onde tinha o rio Eufrates, ele cruzou para ir no sentido da terra de Canaã. O Senhor chamou ele. Depois que Abraão fez esse cruzar desse rio, nunca mais foi o mesmo. E Abraão cruzou vários outros rios, e agora é o filho dele, o neto dele, na verdade, cruzando um outro rio. Jacó, ele sabia qual era o caminho certo. Então ele sabia o que era o correto, que a vitória estava do outro lado do rio. Ele fez passar ele não, toda a sua família, seus pertences, suas mulheres, seus filhos, ele fez todos irem para o outro lado, mas ele ficou do lado de cá. Olha o que fala aqui, ó. Vamos lá. 23. Tomou quem? Suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, transpôs o val. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ele sabia que era o caminho. Passa tudo que é precioso, ele passa para o outro lado, mas ele ficou do lado de cá. Irmão, você e eu somos assim? Nós apontamos o dedo para aqueles que nós amamos e falamos assim, vai, cruza o rio, tenha uma vitória, seja uma nova pessoa, transformada, e nós ficamos aqui lutando contra Deus, do lado de cá. Nós aplaudimos os que cruzaram, mas nós mesmos ficamos na luta contra Deus. Ele passou todo mundo pro lado de lá, mas ele não teve a experiência. Ele ficou do lado de cá lutando contra Deus. Vamos continuar. Versículo 24, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Irmãos, isso aqui é tão misterioso, porque aqui não fala que homem é esse, de onde ele apareceu, cadê ele, onde ele estava? A Bíblia parece dar saltos na história. De repente mostra Jacó passando todo mundo pro lado de lá e tá só. E não tá só. Aí fala aqui, ficando ele só. E lutava com ele um homem. Mas peraí, só, tá só ou não tá só? Só é só. Só é ele mais ninguém. Não, mas não tá só. Tem um homem. Agora ele tava só, parecia um homem. Esse homem tava lutando. Quem é esse homem? De onde ele veio? Tá lutando com ele. E lutou a noite inteira. Esse homem é o Senhor. Sabe, irmãos? As nossas lutas com o Senhor, aprendam isso. Por mais que nós queiramos colocar outros para lutar junto conosco, mas, irmão, a nossa luta contra o Senhor nunca vai ser você vai poder colocar ninguém junto. É só você e o Senhor. Você está só. É um problema seu com Deus e Deus com você. Não envolva ninguém. É entre você e Deus. Não envolva sua família na sua luta com Deus. Seu problema com Deus, trate com Deus. Não envolva sua família, não. Passa a família todo pro lado de lá. Mas fica você e Deus lutando, então. Já que você não quer se render, então fica sozinho entre você e o Senhor. E tem irmãos que ficam lutando com Deus e aí querem envolver todos os outros irmãos. Irmão, me ajuda, eu tô aqui em situação, eu tô na crise, eu tô na angústia, depressão, angústia e tal. Irmão, arrepende. A luta é de você e Deus. Por que você não arrepende, então? Por que você não desiste? Por que você não para de lutar com o Senhor? Você quer que a espada do Senhor venha contra você, como a igreja em Pérgamo? Virei e lutarei contra eles? Desiste, irmão. Não queira colocar osso na luta entre o problema entre você e Deus. Não é entre você, o irmão, a irmã, outro irmão e Deus. É entre você e Deus que é o problema. Luta só então.
Não queira envolver a igreja. O problema aqui, você não está lutando pelos interesses de Deus, está lutando contra Deus. Contra Deus, não envolva a igreja, não envolva ninguém. É problema seu com Deus. Você que tem que resolver com Deus. E lutava ele até o romper do dia, vendo este que não podia com ele. Quem é este que não podia com ele? O Senhor. Tocou-lhe na coxa. Jacó era tão duro que o Senhor estava quase perdendo para Jacó. Vendo, o Senhor estava vendo que não conseguia vencer Jacó. Lutando com a espada. O Senhor veio com a espada dele, lutando essa noite inteira com Jacó, a noite inteira, lutando com Jacó. E Jacó não se rendia. Irmão, a vitória espiritual é a rendição. Pare de lutar com o Senhor, jogue o tapete logo. Não enfrente a espada afiada de dois gumes. Ou você acha que você vai vencer o Senhor? Pode parecer que está lutando com o Senhor e o Senhor está perdendo. Mas o Senhor sabe qual é o teu ponto fraco, irmão e irmã. Qual é o nosso ponto fraco? Ele vai tocar na articulação da nossa coxa. Tocou, vendo que ele não podia com ele, tocou na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E aí, a consequência vai ficar manco para o resto da vida. Vamos continuar. Disse este, aí o que o senhor falou para Jacó? Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei se não me abençoares. Aí, quando Jacó perdeu, quando o senhor tocou na coxa de Jacó, ele puf, caiu. Mancou, puf. Quando mancou, aí ele perdeu. Aí o senhor falou assim, pronto, agora eu posso ir embora. O senhor falou assim, agora eu posso ir embora. Eu venci. Jacó perdeu. Na verdade, Jacó perdeu, Jacó ganhou. Porque quando Jacó perdeu, foi que o Senhor pôde abençoá-lo, irmãos. Foi quando Jacó percebeu que agora não era questão mais de lutar com o Senhor, era de amar a presença do Senhor. Falou assim, Jacó falou para ele assim, o Senhor falou para Jacó, deixa-me ir. Jacó falou assim, não te deixarei ir. Aqui, quando Jacó falou, não te deixarei ir, não é que ele queria continuar lutando com Deus, já tinha perdido. Ele falou assim, é como se Jacó estivesse dizendo assim, irmãos, Deus, agora que tu venceste e eu perdi, eu não quero perder sua presença nunca mais. Eu não te deixo ir embora nunca mais enquanto você não me abençoar. Mas agora eu quero a tua presença não para lutar mais, mas para estarmos juntos. Me abençoe. Você acha, irmão e irmã, que o Senhor pode abençoar alguém que está lutando com ele? Você acha que o Senhor pode abençoar? A bênção aqui só aconteceu quando houve a derrota de Jacó. Se houver uma derrota, há bênção. Por isso, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos, mais dura que seja essa palavra, irmão, entenda, irmão, entenda. Porque isso é para mim, para você, começa comigo, depois para você. Quando o Senhor vem lutar contra nós, é porque Ele quer nos abençoar. E o Senhor vem lutar contra nós porque nós não nos arrependemos, porque estamos numa posição de lutar contra o Deus vivo. E lutamos uma noite inteira. Tem irmãos que estão lutando há 15 anos, 20 anos, um mês, 2 meses, 10 anos, 40 anos. Tem irmãos que lutam a vida inteira. E nunca pode experimentar a bênção de falar assim, não te deixarei ir. Por que não pode experimentar essa bênção? Porque eles estão na luta ainda. A bênção de não me deixarei ir é depois que é derrotado. Fala assim, não te deixarei ir, Senhor. Senhor, agora eu sei quanto é preciosa a tua presença. Senhor, eu estive esse tempo todo, esses anos todos, lutando contra ti. Agora eu estou desfrutando da tua presença porque eu perdi. Senhor, não vá mais. Não te deixarei ir, eu quero a tua bênção. Versículo 27. Perguntou depois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Você acha que o Senhor não sabia o nome dele? Você acha que eu não sabia como é que ele chamava? Você acha que o homem que aparece do nada, luta pela noite inteira, não sabe por que está lutando, com quem está lutando? O senhor sabia tudo. Por que então o senhor perguntou para ele qual é o nome dele? Era uma maneira de o senhor mostrar para Jacó se ele realmente havia se arrependido. Porque quando ele falou assim, Jacó, Jacó quer dizer horrível, quer dizer suplantador, enganador, é um nome péssimo. Então, fala assim, como se estivesse dizendo assim, Jacó, não, Jacó, fala assim, como você te chama? Aí ele fala assim, eu me chamo um enganador. É como se reconhecendo, Senhor, eu sou um enganador. Eu sou alguém que só lutou, só enganou os homens, enganou todo mundo, enganou os irmãos. Eu sou um enganador. Senhor, eu reconheço minha condição caída e pecaminosa. Fala assim, então você realmente foi derrotado. Agora eu posso te abençoar e te dar vitória.
vou te mudar o nome, vou te transformar. Você agora é isso. Vamos ler o texto. Então disse, versículo 28, já não te chamará Jacó, não. O senhor primeiro pergunta, como é que você se chama? Como te chamas? Ele fala, enganador. Fala assim, não mais. Aí que tá a bênção. A bênção chegou agora. Você não é mais, você nunca mais vai se chamar de enganador. Você não é mais essa mesma pessoa. Você agora é outra pessoa. Você perdeu para mim. Você agora ganhou. Você agora é, não te chamará. Não é o que os outros te chamarão. É você que não vai te se chamar a si próprio mais de enganador, de suplantador, de pessoa terrível. Agora você vai te chamar de outro nome. Você não está falando que os outros vão te chamar, é o que você próprio vai te chamar. Você é outra pessoa. Ó. Diz no 28, então diz, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como prevaleceste? Olha, ele ganhou? Sim, Jacó ganhou porque perdeu. Quando ele perdeu, ele prevaleceu. E agora ele é um príncipe, vai reinar com o Senhor. De um enganador, de um verme, de um pecador imundo, cujos trapos de justiça são as suas, cujos trapos de imundícia são as suas justiças, de um vermezinho de Jacó, que não vale nada, que não tem nenhum valor, é um enganador terrível, virou um príncipe, vai reinar com o Senhor. Porque lutou e prevaleceu. Prevaleceu porque perdeu. E olha como o senhor fala aqui, preste bem atenção. Vou ler o 28 de novo. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutastes com Deus e com os homens quer dizer o seguinte: quando nós estamos lutando com Deus, irmãos, no sentido de contra Deus, nós vamos estar lutando também contra os homens. Lutar primeiro, não pense que nós estamos lutando com os homens, o problema é lutar com os homens, não. Quando nós estamos na situação de lutar com Deus, nós também estamos lutando contra todos os irmãos, contra todo mundo. O problema não está nos irmãos, o problema está com quem você está lutando, é com Deus. Por isso, a Bíblia coloca Deus primeiro do que os homens, porque a luta não é com os homens, é com Deus. O problema está entre você e Deus, entre eu e Deus. Mas quando nós somos derrotados pelo Senhor, nos rendemos, então nós vencemos e os homens também venceram. Quando um pai de família ele se arrepende, toda a família dele, os homens estão em volta dele, toda a família dele, os filhos são abençoados. Entendeu, irmãos? Mas quando ele luta com Deus, ele está botando toda a sua família contra Deus também na luta. E o problema não é a família dele, é ele. Tornou Jacó e disse: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas meu nome? Ele não tem nome. E eu abençoo ali. O senhor não tem nome? Tem. Mas a questão toda é, irmãos, é que o Senhor quer nos transformar, certo? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Peniel quer dizer vir a Deus. Então, irmãos, Jacó estava a noite inteira vendo a Deus, mas lutando contra ele. E o Senhor veio na posição de lutar contra ele. Se ele houvesse arrependido de início, não havia essa luta. Se ele tivesse cruzado o val para o outro lado, Jabó ficou desse lado sozinho, ele não haveria luta, mas ele não cruzou, ele não avançou para onde ele tinha que avançar, que é do outro lado. Toda a família dele avançou, botou todo mundo do outro lado, mas ele ficou desse lado de cá. E aí, ele estará preso o Senhor, lutando contra o Senhor face a face. Mas se derrotado for, a vida dele é salva. O Senhor disse: aquele que perder a sua vida por mim, esse ganhará. Bom, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Vamos continuar, vamos avançar. Vamos agora justamente para Números 22. Avancem comigo, irmãos. Vamos lá, Números 22. Números 22 conta a história de Balaão. Vamos voltar para a história de Balaão? Eu disse para vocês lá a mensagem sobre a doutrina de Balaão que eu ia voltar aqui.
Vamos voltar. Vocês sabem a história, Números 22, vocês sabem a história de Balaão. Já contei para os irmãos. Balaão, ele era um profeta gentil, que ele veio para amaldiçoar o povo de Israel, a mando de Balaque, que queria pagar o dinheiro para isso. Balaque era o rei de Moabe, né? Os Moabitas. E aí, Balaão, ele resistiu inicialmente a fazer o que Balaque queria, depois ele aceitou e foi. Contra a vontade do Senhor, ele foi, né? Aí, Números 22, como ele foi contra a vontade do Senhor, ele entrou numa posição de luta contra Deus. Amados irmãos, eu rogo, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, como Paulo fala em Romanos 12, preste atenção nesse texto, tem tanto para nos ensinar. Preste atenção, irmãos. Leiam comigo os versículos. Pare se estiver fazendo agora. Eu não sei o que está fazendo. Pare, em nome de Jesus. E leia os versículos, por favor. Vamos ler. No 22, 21. Olha só, que história. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E foi fazer o que não era para ele fazer. Ele foi amaldiçoar o povo de Israel. Você lembra-se que eu falei para os irmãos, eu mostrei para os irmãos que há uma progressão do erro de Balaão aqui. Começou com o erro dele, que estava no coração. Depois do erro, ele não se arrependeu, aí ele tomou o caminho de Balaão, que é o caminho que nós vamos ver aqui. E depois desse caminho, virou lá na frente o ensinamento, a doutrina de Balaão, que ele ensinou a Balaque como fazer o povo de Israel cair em adultério, como levar o povo a cair em heresia. Se não houver um arrependimento, um erro do erro que está no coração, isso vai transformar num caminho. E se não houver um arrependimento no caminho, vira um ensinamento, a doutrina lá na frente que ele ensinou a Balaque. Enquanto estava no erro no caminho, o povo de Israel ainda foi abençoado. Mas quando ele ensinou a Balaque, puf, o povo caiu a se prostituir. Mas vamos ver o caminho aqui, tá? Vamos lá. Versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, tomou o caminho. Irmãos, antes Balaão estava com erro no coração. Mas quando ele se foi, tomou o caminho, isso causa uma ira no Senhor. Muitas vezes nós temos um erro no coração. E o Senhor vem falando conosco, se arrepende, te arrepende, te arrepende. Mas se nós não arrependermos, tomarmos o caminho de tomar uma ação contra o Senhor, contra o seu povo, o Senhor então vem com a espada de dois gumes para lutar contra nós. Ele vem contra nós. No início, quando é um erro, ele vem com a palavra para tirar o erro do nosso coração. Ele vem para nos abençoar com um lado da espada. Se não há o arrependimento, talvez um caminho, ele vira a espada e vai contra nós. Agora. Quer ver? 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor. Quando fala anjo do Senhor, observa que na sua Bíblia, anjo está maiúsculo. E essa expressão anjo do Senhor é uma expressão única. São três palavras, anjo do Senhor. Só que essa expressão inteira, anjo do Senhor, é uma expressão única na Bíblia, no Velho Testamento. E sempre quando aparece anjo maiúsculo e junto anjo do Senhor, se refere-se a Cristo. A manifestação de Cristo no Velho Testamento. Isso aqui era o Senhor, assim como foi lá no Val de Jaboque. Aquele homem que lutava com Jacó era o Senhor. Era uma manifestação de Cristo antes dele ser encarnado. E aqui, esse anjo do Senhor é o Senhor Jesus que veio lutar com Balaão, não encarnado, é a manifestação do Senhor antes de ser encarnado. A teologia chama essa expressão de teofania, que não interessa aqui, esses termos teológicos, mas isso aqui todos os estudiosos sabem, isso aqui é de respeito ao próprio Senhor que veio Jesus. Quando está no erro no coração, o Senhor fala com você em oração. Se você ler os versículos anteriores do erro de Balaão, o Senhor falou com ele em oração. Ele foi consultar o Senhor em oração, o Senhor falou com ele. Ainda, quando estava no erro do coração, você lê os versículos, depois você lê de novo, versículo 22, no 22, versículo 1 ao versículo 20, vocês vão ver que Balaão foi consultar o Senhor em oração. E aí, na consulta com o Senhor em oração, havia o erro só nele, ele não tinha tomado o caminho. Nesse momento, o Senhor falou com ele, é a espada que veio falar com ele, mas ele não obedeceu. Como ele não obedeceu, ele tomou o caminho, aí o Senhor mudou a sua ação.
deixe vir com a palavra em oração e vence na circunstância lutar contra Balaão. Isso é sério, irmãos. Vamos ver. 22, números 22, 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário contra ele. Colocou-se no caminho por adversário. Irmão, nós vamos ter o Senhor como adversário no nosso caminho. É isso que nós queremos? É isso que o Senhor falou para a igreja em Pérgamo. Se não arrepender, eu vou vir contra eles. Com a minha espada, eu vou contra eles. Vamos continuar. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Havia 2 servos com Balaão, mas vocês vão ver que toda a história... Então, presta atenção. Balaão não estava só. Balaão estava montado na sua jumenta e havia 2 servos de Balaão que estavam nessa cena, nesse acontecimento junto com Balaão. Mas todo o texto que nós vamos ler aqui, o Senhor não fala nada desses 2 servos. Porque o problema não é os servos que estão com Balaão, o problema é Balaão. O princípio é, quando nós estamos na situação de lutar contra o Senhor vem contra nós, irmão, esqueça. Não queira colocar servos, irmãos, junto à situação. O problema é entre você e Deus, e você e Deus, você e Deus, Deus e você. Irmão, Deus vai lidar é com você, esquece, irmão. Nem adianta você pedir para o Senhor, para a igreja orar por você, irmão, esquece. Isso é entre você e Deus, irmão. Você e Deus. O que a igreja pode fazer? A não ser orar para que nós nos arrependamos. Para que nós façamos, Senhor, eu me rendo. Mas enquanto houver uma luta, irmão, pode ter 2 servos, mas a história toda é entre você e Deus. Nem aparecem esses servos mais. Vamos ler? Vamos ver. Depois vocês me contam no final aqui, cadê esses servos aí? Onde eles estavam? A história muda. Só citou que estavam juntos para dizer o seguinte: olha, ele não estava sozinho. Mas o problema não eram os servos. O Senhor não foi contra os servos, foi contra Balaão. Vamos lá. 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor. Olha que interessante. Prestem atenção. Prestem atenção. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho. Aqui, o texto não fala que o Senhor abriu os olhos da jumenta para ela ver o anjo do Senhor. Não fala isso. Ela simplesmente viu o anjo do Senhor. O Senhor não precisou abrir os olhos da jumenta para ver o anjo, não. Ele era visível. Não teve um milagre da parte de Deus nos olhos da jumenta para que ela visse o anjo. Anjo não é invisível, certo, irmãos? Anjo não é invisível? Anjo não é invisível? Anjo não é espírito, não é invisível? O Senhor não precisou abrir os olhos da jumenta, não. Não precisou de milagre, não. Irmão, a jumenta simplesmente viu. Você vai entender que eu estou falando isso. Vamos lá. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho. O anjo está parado, com a espada desembainhada na mão. Que espada é essa? É a espada afiada de 2 gumes que o Senhor coloca-se no caminho para lutar contra aqueles que vão como adversário contra ele. Isso aqui, irmão, é um acontecimento do Velho Testamento para provar que o Senhor falou lá no Testamento para a igreja em Pérgamo. Ele vem com a espada, como anjo do Senhor, uma espada para lutar contra. Vamos lá. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Ela desviou, ela foi para o campo. Observe tanto que é maravilhoso essa história. O caminho era amplo, havia um caminhozinho no meio do mato, certo? Uma estradazinha, mas tinha um campo. Quando a jumenta viu a primeira vez o anjo parado, o anjo estava parado. Ela viu a jumenta viu o anjo. Não houve milagre nenhum, ela viu o anjo. Aí o que ela fez? Ela saiu do caminho e foi para o campo, porque era largo, o espaço era largo. Havia ainda a possibilidade de a jumenta desviar. Ela desviou, porque o espaço era largo. Aí o que o Senhor fez? Aí o Senhor começa a mudar a tática. Vamos ler. Mas, olha o mas, versículo 24, esse mas é preciosíssimo. Mas é que o Senhor continua a luta. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro. Aí o que o Senhor fez? O Senhor se estreitou o caminho da mula. Fez a mula chegar num caminho agora que não era mais um campo aberto que ela podia desviar pelo campo. Não, agora o negócio está afunilando. Agora tem vinhas e tinha muros de um lado e de outro. Agora o caminho está ficando estreito, de forma que a mula não vai conseguir mais desviar tão fácil mais.
Isso é a maneira como o Senhor lida quando Ele quer lutar contra nós. Ele pega situações e vai estreitando. Agora a sua liberdade, o que você queria, um campo amplo, você pode fugir para um lado, para o campo. Agora acabou, meu irmão. Agora vem um muro de um lado e de outro. Aí você começa a botar muro na nossa vida. Puf, você bate com o muro para cá, bate com o muro para lá, e o negócio está estreitando, porque não se rende. Vamos continuar. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada. Não, peraí. Versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre os veredas é um caminho, entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, é a segunda vez que a jumenta vê. No versículo 3 fala, viu a jumenta. No versículo 25 fala, vendo, pois, a jumenta. Ela toda hora estava vendo. A jumenta não deixou de ver o jumento, ou ver o anjo. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro. Aí ela pegou, se empurrou contra o muro. Ela cozeu, depois se empurrando contra o muro. E comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou espancar. Balaão, pum, espancou ela. Ela conseguiu ainda passar pelo anjo, porque o caminho estava estreitado, mas havia um espaçozinho pequeno entre o anjo e o muro, que ela conseguiu espremer o Balaão ali no muro ali e passou, desviando o anjo. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante. O que o anjo faz? Puf, ele vai lá na frente. Ele sempre se coloca contra o adversário. Enquanto não houver arrependimento, ele puf, foi lá na frente. Passou todos eles. Puf. Você acha que você consegue fugir do Senhor, irmão? Você acha que nessa situação você vai conseguir fugir do Senhor? Não vai, não. O Senhor, ele, por amor a nós, ele vai se colocar mais à frente ainda. Ah, escapei do Senhor. Consegui vencer o Senhor. Escapei do anjo. Ah, o anjo agora escapei. Ah, venci. Não venceu, não. O Senhor é muito mais sábio que nós. Ele pula lá na frente. Puf! Vai. Mas o anjo do Senhor pôs uma, 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs no lugar estreito. Agora acabou. Agora não tem espaço nenhum mais. Era um campo aberto primeiro, era um caminho com campo aberto. Ela desviou. Depois botou dois muros. Ela passou apertada. Agora o Senhor estreitou. Agora eu quero ver. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E agora, para onde nós vamos? Aquele que luta contra o Senhor vai para onde agora? Para a direita? Para a esquerda? Acabou o caminho. Ah, Senhor, minha situação agora eu tenho que fazer, eu não vejo caminho nenhum, tem direita, tem esquerda, para onde que eu vou, Senhor? Está lutando contra ele. Essa é a tática do anjo, do Senhor, com a sua espada afiada de dois gumes. Vendo a jumenta pela terceira vez, a jumenta viu. Terceira vez, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-os cair debaixo de Balaão. Puf, aí ele empacou. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Agora presta atenção. Agora entrou o milagre do Senhor. Agora entrou o milagre, ó. Então o Senhor fez falar a jumenta. Quando a jumenta falou, foi um milagre que o Senhor fez. Mas, na questão da jumenta ver o anjo, o Senhor fez nada na visão dela, ela simplesmente viu. Por que eu estou querendo chegar com isso, entrar nesse ponto para os irmãos? É que a jumenta tinha mais visão espiritual do que Balaão, que estava lutando contra o Senhor. Um animal, um jumento, que não tem sabedoria nenhuma, consegue ver mais do que um profeta? Um profeta que dizia que via Deus com os olhos abertos? Sabia que Balaão falava que ele via Deus com os olhos abertos? Você sabia disso? Vamos dar uma paradinha nesse versículo. Ó. Vamos pular para o capítulo 23. Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Ó. Quer ver? 23 não. Vamos pular para o versículo... Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos. Só um pouquinho. Deixa eu encontrar aqui. É... Tô achando para os irmãos, tá? Tô encontrando.
Quer ver? Números 24, versículo 3. Leiam lá. Leiam lá. Olha quem Balaão falou. Ó. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Como é que é? Continua. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Como é que é? Ouve os ditos de Deus? O que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Balaão fala que ele era o homem que tinha os olhos abertos. Ele era o homem que ouve os ditos de Deus, que Deus fala, os ditos de Deus. Ele é o que tem a visão do Todo-Poderoso, que prostra-se, porém, de olhos abertos. Peraí, Balaão, então como é que você não viu o anjo no caminho? A jumenta viu mais que você. A jumenta viu o anjo 3 vezes e você não viu nada. Como é que, Balaão, você é o homem que tem os olhos abertos, que viu a visão do Deus Todo-Poderoso? Como assim, Balaão? Você não consegue ver uma jumenta? Oh, perdão, um anjo? Você vê menos do que uma jumenta? Como assim, Balaão? Me explica isso aí. Como é que você é o homem que ouve os ditos de Deus e não conseguiu ouvir Deus falando para você não ir, não tomar o caminho de amaldiçoar o povo de Israel? E você ainda assim foi contra o Senhor, lutando contra ele. Como é que você ousa dizer que você é um homem que tem os olhos abertos, que tem a visão de Deus Todo-Poderoso, que ouve o que Deus fala, os ditos de Deus? E o Senhor não fez milagre para abrir os olhos da jumenta, não. Ela simplesmente viu. Mas para você ver o anjo, Deus teve que abrir os seus olhos, Balaão. A jumenta não precisou, mas você precisou, porque você, Balaão, era mais cego do que a jumenta. Isso quer dizer, irmãos, eu estou dizendo assim, mas de fato, depois o Senhor realmente usou Balaão e ele estava com os olhos abertos realmente, ele estava. Mas antes, nesse período aqui, ó, quando ele estava no caminho, ele estava tão cego que ele não via nem um anjo. A jumenta via, sem milagre nenhum. O milagre da jumenta foi falar, não foi ver. Ela já via. Resumindo, onde eu quero chegar com isso? Que quando nós estamos numa situação de tomarmos um caminho de ir contra o Senhor, irmão, nós entramos numa situação de tanta cegueira espiritual, de tantas densas trevas, que nós não conseguimos nem ver o Senhor nas situações. Não conseguimos ver. E aí, quem está junto conosco, que é a jumenta, né, nos empurra para o lado, nos empurra para o outro, tenta nos ajudar, e você não consegue ver o que está acontecendo com essa jumenta. Você não tem entendimento espiritual, você não tem entendimento. A jumenta tem entendimento, às vezes até um incrédulo que não crê no Senhor, entende o que está acontecendo com você, tem mais entendimento que você, consegue ver Deus nas situações e você não consegue ver. Porque está na situação de luta contra o Senhor. As trevas são tão grandes que não consegue entender nada que está acontecendo. Não vê que o Senhor é um anjo que está com a espada afiada dois gumes no caminho contra você. Vamos continuar. Eu digo você, não é você, irmão, é nós, tá? É do português. Começa comigo. Vamos lá. Que não serão cairmos nunca numa situação dessa. Você não tem noção. Bom, bom, deixa para lá. Vamos ler. Então o Senhor fez falar a jumenta, ao qual disse a Balaão: que te fiz eu? O Senhor fez falar a jumenta, tá vendo? No versículo 23, versículo 23, agora estou lendo Números 22, capítulo 22. No 22, versículo 23, fala simplesmente assim: viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Aqui o Senhor fez milagre nenhum. No versículo 28, fala: então o Senhor fez falar a jumenta. Falar foi um milagre. Tá? Aí continua: a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste 3 vezes? Não entendo que jumenta aqui, na situação, trazendo para o nosso dia a dia, eu entendo a jumenta, pode ser muita coisa, mas eu entendo jumenta como quando Deus usando um incrédulo que não tem visão espiritual, que não fala por Deus, porque ele nem tem Espírito de Deus ainda. Mas às vezes Deus usa o incrédulo, Deus abre a boca do incrédulo para falar com você e comigo, o que nem eu e você não conseguimos ver, porque não ouvimos os ditos de Deus. Não conseguimos ouvir o que Deus fala. Aí Deus tem que usar um jumento, um incrédulo para falar conosco. Que vergonha. É um milagre de Deus. Respondeu Balaão a jumenta: por que zombaste de mim? Tivera aí uma espada na mão, eu agora te mataria. Olha o que ele falou para a jumenta. Ô, jumenta,
Tá zombando comigo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu tinha te matado. Ah, é? Olha o que o senhor fala para ele. Vamos ler. Replicou, grava isso que o Balão falou. Olha, olha, presta bem atenção. Olha a justiça de Balaão. Queria matar a jumenta. Não matou porque não tinha espada, mas tivesse matado sem misericórdia. Como se a jumenta fosse a culpada de ele ser o adversário de Deus. Que vergonha, Balaão. E ainda você joga a espada contra os outros? Você está lutando com Deus e ele joga a espada para matar os outros ainda? Que vergonha. Sabe uma coisa, Balaão? Com essa mesma justiça que você está querendo agir contra a jumenta, o Senhor vai agir contra você. Se for não fosse misericordioso contra você, Balaão, ele teria matado a você. Quer ver? Vamos ler. Respondeu Balaão a jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu a espada na mão, agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. A jumenta, o Senhor não precisou abrir os olhos. Aqui houve dois milagres aqui nesse texto. O primeiro milagre foi o Senhor fazer a jumenta falar. O segundo milagre foi abrir os olhos de quem estava cego, que era Balaão. Isso é um milagre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abre nossos olhos nessa mensagem, irmão, para nós vermos que nós estamos lutando contra o Senhor, que tem a espada afiada de dois gumes, se colocou no caminho contra nós. Se for o nosso caso, né? Espero que não seja o nosso caso aqui. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, viu que a jumenta tinha visto 3 vezes. Que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Ah, arrependeu. Botou o rosto em terra. Isso aqui foi uma atitude impressionante. Ele se rendeu. Quando ele botou o rosto em terra e ele botou a cabeça em terra, ele se rendeu. E olha, a atitude de Balaão foi muito positiva aqui nesse sentido. Há de dizer que é verdade. Porque quando ele botou a cabeça em terra, se o senhor quiser, podia ter matado ele. Quando ele botou a cabeça em terra, o senhor estava com a espada na mão assim, ó. Você podia vir aqui, ó, cortar a cabeça dele, decapitava ele, se eu quisesse. Ele se botou numa posição tão, tão frágil. O senhor poderia vir por trás aqui, ó. Cortava a cabeça dele se ele quisesse. E nem ia ver. Botou o rosto em terra, o senhor tá com a espada na mão, vou decapitar você, vou cortar sua cabeça fora. Puf! Mas o senhor não fez isso, porque o senhor teve misericórdia dele. Mas o senhor podia ter usado a mesma justiça que ele quis usar com a jumenta. Quer ver? Então, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário. O Senhor saiu como adversário. Irmãos, o Senhor não sai como adversário contra nós. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, olha o que o Senhor fala para ele, igualzinho ele falou para a jumenta. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Não foi o que o senhor, que Balaão falou para jumenta, só que Balaão foi assim, foi mais duro. Balaão falou assim: Olha, jumenta, se eu tivesse uma espada na mão, ainda bem que eu não tenho uma espada. Se eu tivesse, eu tinha te matado. Só que o anjo tinha a espada na mão. E se ele quisesse, podia ter matado. Balaão não matou porque não tinha espada. O Senhor tinha espada. O Senhor sempre é mais misericordioso do que o homem pecador. Quando o homem está lutando contra Deus, ele é implacável com os outros. Implacável. Ele fala assim: Vem cá que eu vou te matar. Se tiver uma espada, eu te mato. Aí o senhor fala assim: Pois é, eu tenho espada. Você não tinha espada para matar, mas eu tenho, eu posso te matar. Mas eu não fiz isso por amor a você, porque eu sou misericordioso. Porque eu ainda tenho ainda misericórdia de você. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. E aí? Quando o Senhor está no caminho contra nós sabemos? Assim, peraí. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes falar. Entenderam, irmãos? O que é lutar contra Deus? Segundo exemplo, lutar contra Deus. Vamos para o próximo exemplo. Tá? Vamos lá. Vamos para Isaías 63. Isaías 63, versículo
Vamos ler, versículo 7. A última oração do profeta Isaías. Vamos ler lá. Olha o que Isaías fala. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, aqui é só multidão de misericórdia e benignidade. Isso é muito bom, né, irmãos? Agora vamos lá. 8, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Se lhes tornou o seu Salvador. Não é isso que o Senhor fez conosco, irmãos? O Senhor virou para nós e falou assim: certamente este aqui é meu povo, filhos que não mentirão, e o Senhor se tornou o nosso Salvador. Segundo, e o Senhor tornou-se nosso Salvador porque nós merecemos? Não. Foi como fala o versículo 7. Foi segundo as multidões das suas misericórdias. Foi segundo a multidão das suas benignidades. O Senhor tornou-se nosso Salvador porque Ele é muito, tem uma multidão de misericórdia e de benignidade para conosco. Ele é bom demais. Nós merecíamos estar perdidos, mas Ele foi nosso Salvador por causa que Ele é bom, misericordioso. Vamos continuar. 9. Em toda a angústia deles, a nossa angústia, irmãos, foi ele angustiado. Peraí. Para tudo. A angústia de quem? É nossa ou do Senhor? A angústia era nossa, mas o Senhor, ele entrou e tomou a nossa angústia no lugar dele. No nosso lugar, perdão. No nosso lugar. O Senhor, as angústias eram nossas, mas ele veio sofrer conosco, se angustiar conosco, porque ele nos ama. Olha o amor do Senhor, olha tanto que ele é maravilhoso. Irmão, isso aqui é um bálsamo de amor. Vou ler de novo. 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Esse anjo está maiúsculo, tá vendo? Esse anjo é o Senhor. Da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Não foi isso que o Senhor está fazendo conosco, irmãos? Fez conosco? Os tomou, o Senhor tomou, nos tomou e nos conduziu todos os dias da antiguidade. O Senhor nos tomou e está nos conduzindo todos os dias. O Senhor nunca nos abandonou. Mas agora preste atenção, irmãos, preste atenção. A coisa muda agora no versículo 10. Aí houve o mas eles foram rebeldes. Agora está falando de nós. Eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo. Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala assim: não entristeçais o Espírito Santo, que nos selou para o dia da remissão. Não entristeçais. Aí aqui o versículo 10 fala, mas eles foram rebeldes. O que é rebelde? É quando nós colocamos uma posição contra o Senhor. E contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo. Aí o que acontece? Pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Estão entendendo, irmãos? Até o versículo 9, o Senhor está mostrando todo o amor dele por nós. Como o Senhor nos amou pela sua multidão de benignidade, pela multidão das misericórdias, como o Senhor nos guiou pela sua presença, o Senhor nos salvou pelo seu amor. Ó o versículo 9, em toda a angústia dele, ele foi angustiado. O anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele nos remiu. Tomou, os conduziu todos os dias. Olha, tanto o Senhor fez por nós, mas chegou uma situação que nós nos colocamos rebeldes contra o Senhor. Aí, nessa situação, o Senhor vem e se coloca contra nós para pelejar contra nós. Mas eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, adversário. O Senhor se tornou um adversário contra nós, e ele mesmo que vem, pelejou, lutou contra eles. É isso que fala, que o Senhor falou para a igreja em Pérgamo. Se não se arrependeres, eu vou vir contra eles e pelejarei com a espada afiada da minha boca.
Vamos pular, tá bom, irmão? É porque o texto, eu queria até ler mais com você, mas não dá, tá bom? É, por causa do tempo, né? Vamos agora, vamos continuar lendo. Vamos agora para Atos, livro de Atos. Houve um nome, agora vamos para o Novo Testamento, vamos sair do Velho, vamos para o Novo. Estamos mostrando a Bíblia inteira, o que que é quando o Senhor coloca esse contra nós. Atos 26. Havia um homem, aqui, a história de Atos é a história de Saulo. Saulo está dando testemunho. Saulo achava que estava indo a favor de Deus, mas ao perseguir os cristãos, ele estava lutando contra o Senhor. E aí, o Senhor virou para ele, e no caminho de Damasco, o Senhor o encontrou. E aqui Saulo está contando a sua experiência. Então, vamos ler Atos 26, versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Estou falando assim, Saulo, por que você está lutando contra mim? Por que você está me perseguindo, Saulo? Saulo, dura coisa é você recalcitrar, dar chute contra os aguilhões. Aguilhão, vou explicar para vocês. Aguilhão, esse aqui, ó, era uma coisa pontuda, era um pedaço de vara com a ponta de metal, que se usava para fazer o gado andar, fazer a jumenta andar, fazer o cavalo andar, fazer o gado andar. Quando você quer fazer um gado andar lá na fazenda, você pega um aguilhão e dá uma cutucada assim, no gado, puf, no bumbum do gado, né? No bumbum do cavalo. E aí, o cavalo, quando você dá um aguilhão contra o cavalo, puf, no bumbum dele, o que você espera que o cavalo faça? Anda, avança. Vai, anda, avança. Mas aí o cavalo, em vez de ser submisso e falar assim, vou avançar, tomei o aguilhão, doeu. Quando deu a aguilhada, doeu. Ai, doeu esse aguilhão. Essa pontada assim da agulha, doeu. Aí o aguilhão, o cavalo, se fosse inteligente, sábio, ele andaria. Mas em vez de andar, o cavalo teve que reagir contra, lutar contra quem deu o aguilhão nele. Aí vai lá dar um coice para trás. Quando dá um coice para trás, dá um coice bem contra a ponta do aguilhão, aí dói mais ainda. Quem é esse aguilhão? Na história de Saulo aqui, era o Senhor que estava com a sua espada afiada de dois gumes. A espada corta de um lado, corta do outro, mas ela tem uma pontinha. Não esqueça que a espada tem uma pontinha. Às vezes o Senhor não nos corta, às vezes ele nos cutuca com a ponta da espada. Ele vem com a espada afiada assim, ó, e vai. Vai, Gustavo, avança! Pum! E o Gustavo, em vez de avançar, ele quer resistir e lutar contra o Senhor, tornando-se inimigo do Senhor, coloca na posição adversária contra o Senhor. Aí, ao invés dele avançar, fala, Senhor, eu aceito, eu me rendo, eu vou para frente, eu vou cruzar o rio, eu vou para o outro lado do Jaboque, eu vou avançar. Não, ele quer lutar com o homem a noite inteira. Aí, ao invés dele ir para frente, ele dá um coice para trás. Puf, quando você dá um coice para trás, ele dá um coice bem na ponta da espada afiada de dois gumes do Senhor. Aí dói mais. Por isso eu falo assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, para de lutar. Para de dar coisa para trás, lutar contra a espada afiada da minha boca. Ah, aí você fala assim, mas que parada horrível, palavra horrível, irmão Gustavo, fala palavra dura. É horrível essa palavra, pelo amor de Deus. Eu fiquei sexta-feira à noite para ver uma palavra dessa, pelo amor de Deus. Que horrível, que coisa horrível tal. Irmão, você está lutando contra a espada. Hoje sou eu que estou aqui sendo usado, e tô só sendo usado. Mas tudo que eu tô falando aqui vale para mim e para você. Eu não sou diferente de ninguém aqui, não. Eu é que luto mais contra o Senhor. E eu é que orei antes, Senhor. Não deixa eu lutar contra ti, não, Senhor. Não, não venha contra mim com a tua espada. Venha a favor de mim com a tua espada para tirar. Tu tá no meu coração, mas eu não quero lutar contra ti. Eu me rendo, Senhor. E essa experiência de redenção, o crente vai passar por muitas e muitas e muitas situações. Haverá situações que eu, Gustavo, vou estar lutando de novo. E o Senhor fala, renda-se. Senão eu venho contra você. Não, Senhor, não precisa vir, não. Eu me rendo. E ele faz por amor. Essa é a experiência de Saulo. Agora vamos continuar. Vamos para 1 Coríntios. Aí o próprio, aí o Saulo se converteu, virou Paulo. Aí Paulo passou a não lutar contra o Senhor mais. Paulo passou a seguir o Senhor, a ser um com ele. E aí o próprio Paulo agora tem uma experiência de falar com os outros. Vamos ver? 1 Coríntios. Agora é Paulo falando com outros irmãos. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo 4.
Vamos ler, por favor, irmãos. Capítulo 4, versículo 14. Leiam comigo. Olha o que Paulo fala para os coríntios. E Paulo gerou a igreja em Corinto, né? Ele foi usado pelo Senhor. Aí ele fala: não vos escreva essas coisas para vos envergonhar. Paulo não queria envergonhar os irmãos. O Senhor, aqui é o Senhor falando para Paulo, o Senhor não quer nos envergonhar, irmãos. O Senhor não quer ir lutar contra nós. O Senhor quer nos abençoar. Aí ele fala, pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados. Ele fala assim, olha, o Senhor ama vocês. Eu estou falando essas palavras porque eu amo vocês. É por amor. Entendam, isso é amor. Versículo 15. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Preceptor quer dizer mestre, professor. Tem muitas pessoas, muitos irmãos são professores em Cristo. Eles te ensinam coisas, mas não estão nem aí para você. Eles ensinam, mas não querem ser pai. Pai também ensina, mas pai luta pelo filho, pai sofre pelo filho, pai ama o filho, pai ensina e ama. E quando o filho começa a lutar, o pai entra na posição de adversário contra o filho, por amor. Porque se ele fosse só um professor, um preceptor, ele não ia lutar, não ia falar assim, vamos ficar perdendo meu tempo lutando com esse menino. Deixa esse menino para lá, faz o que ele quiser, vai, meu filho, vai, faz o que ele quiser, cai no buraco, pode se perder, cai na perdição, fica à vontade. Eu quis te ensinar, se você não quiser aprender, problema é seu, pronto. Isso é um preceptor. Um pai, não. Um pai, quando o filho não aceita, ele se luta contra o filho. Ele vira o inimigo do filho por amor. Aí Paulo fala: não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos darei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que é meus imitadores? Amem os irmãos como pais. Por esta causa, só que, claro, né? Você nunca odeia um professor, porque não luta contra você, agora o pai você odeia, né? O pai, quando fala alguma coisa contra o filho, virou inimigo, né? O professor não fala nada mesmo, ele só ensina, se não quer aprender, problema seu, deixa você se perder. Agora, o pai não, ele não deixa se perder, ele luta e aí ele vira inimigo. O Senhor é nosso inimigo? Quando ele vem com a espada contra nós, é porque ele não nos ama? Vamos continuar. 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se não tivesse de ter convosco. Mas em breve, presta atenção, irmãos, aqui é Paulo falando, e o Senhor usando Paulo. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Agora o versículo principal, quero com vocês. Que preferis? Paulo pergunta para os coríntios. O que vocês preferem? Aí ele fala: irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? E aí, o que vocês preferem? Eu posso ir com espírito de amor e mansidão, com a espada para tirar o que é de errado em vocês, ou eu posso ir com a espada contra vocês? Eu posso ir com a vara. Há uma escolha aqui. Você quer a espada que penetra por amor, ou você quer a espada que luta contra você com a vara? O que você prefere? O pai faz isso. Eu posso ir com espírito de mansidão e amor ou com vara? O que você vai escolher? Essa pergunta, Deus está fazendo para nós, irmãos. Gustavo, o que você prefere? Que eu venha com você com espírito de amor e mansidão? Ou você prefere, Gustavo, que eu venha com você com a vara, com a minha espada afiada de dois gumes contra você? Se você ficar lutando contra mim e não se arrepender, portanto, arrependa-te. Você falou lá na igreja em pé, arrependa-te, senão eu venho contra você e vou pelejar com você com a minha espada. Eu vou lutar com a minha espada. Ou você arrepende aí, vai ganhar meu espírito de amor e mansidão, Gustavo, ou eu vou pelejar com a espada da minha boca. Vamos ler agora Efésios capítulo 6. Vocês conhecem Efésios 6, né? Eu pulei, por causa do tempo eu pulei, tá? Pulei a história de Davi lutando com Deus, Salmo 32.
Eu pulei. Mas vamos lá, eu não vou também voltar, não, porque não dá tempo mesmo. Não. Então, Efésios capítulo 6. Vocês conhecem Efésios 6? É maravilhoso. Né? Efésios 6, Paulo fala da, da armadura de Deus. Aí ele fala assim, versículo 13. Portanto, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, vencido. A armadura é para vencer, não é para ter derrotado, não. Vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Deus quer que nós vençamos tudo, irmãos. Tudo. Tudo mesmo. E fiquemos inabaláveis. Essa é a intenção de Deus para conosco. E aí Paulo continua: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para ir vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura, irmãos, a armadura, observe aqui o contexto. A armadura, que Paulo fala, a armadura de Deus, ela tem, vamos lá, o que ela tem? Quais são os itens dela? Versículo 14. Cingivos com a verdade, é o cinto, tá? Você veste o cinto da verdade. A couraça, bota uma placa no peito da justiça. Tudo isso aqui, a couraça, é para proteção. Coraça não ataca ninguém. É porque você vier uma espada aqui, ó, a coraça protege o seu coração, tá? Então a justiça protege o nosso amor pelo Senhor. Quando nós estamos praticando a palavra do Senhor, que é a justiça, justiça é fazer a vontade de Deus. Isso quer dizer a palavra justiça na Bíblia. Quando nós fazemos a vontade de Deus, isso guarda o nosso coração, a coraça que protege a região do peito, do coração, onde está o coração. Fazer a vontade de Deus nos guarda amando o Senhor. Protege nosso coração espiritual de não perder o amor pelo Senhor. Quando alguém deixa de fazer a vontade do Senhor, ele passa a não amar mais o Senhor. Isso afeta o amor, o coração dele. Isso faz com que o inimigo penetre no coração e mate o amor que ele tem pelo Senhor. Por isso, a coraça da justiça, fazer a vontade de Deus. E para proteger essa coraça, tem que se vestir, amarrar com o cinto da verdade. Conheça a verdade da palavra. Vista-se com a verdade. Isso não é para atacar ninguém, isso é para se proteger. Tá? Tudo aqui é proteção. Vamos continuar. Próximo item. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, pegar o Evangelho é o sapato que você coloca nos pés. Não ataca ninguém, isso é para proteger os pés. Sapato é para proteger os pés, para machucar os pés, tá? Pregar o Evangelho protege nossos pés para continuar avançando na carreira espiritual. Um crente que não prega o Evangelho e não calça o Evangelho, não anda, não avança, ele fica parado. Nós precisamos pregar o Evangelho todo o tempo da nossa vida. Até que o Senhor volte, nós precisamos pregar o Evangelho. Isso protege os nossos pés espirituais, não perdemos, não desviarmos do caminho do Senhor. Continua. Até aqui é tudo proteção. Vamos lá. Próximo. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é para proteger, não é para atacar ninguém. O escudo da fé é um escudo contra o inimigo. A fé que nos dá escudo, nos protege do inimigo, com o qual poder apagar todos os dados inflamados do inimigo. Quando o inimigo vai querer a coisa da sua cabeça, use a fé. Creia no que o Senhor falou. Ainda que você não entenda o que a Bíblia diz, creia. Se o Senhor falou, creia. Use o escudo. Tomai também o capacete da salvação, o capacete para proteger a cabeça, tudo é para proteção. Proteger nossa mente. A salvação protege a nossa mente de cairmos nos pensamentos equivocados. Quando você lembra-se, puxa, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu sou diferente, eu sou separado desse mundo, eu sou salvo, eu fui chamado desse mundo para fora desse mundo. Eu tenho a salvação, isso guarda a nossa mente espiritual, de não cair na carne, de estar pensando nas coisas lá do alto. Aí vem, próximo item, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, bom, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Aí a espada pode ser para defesa ou para ataque. O único item da armadura de Deus que pode ser para defesa ou ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo usa a palavra de Deus ou para nos defender ou para nos atacar. O Senhor pode usar a espada afiada de dois gumes da sua boca para nos defender,
ou para atacar nosso ser. Você pensa que a armadura aqui é só para atacar para proteger contra atacar o inimigo? É não. Às vezes o inimigo somos nós. A espada é para atacar o inimigo de Satanás, sim. Mas não é só para ele, não é só ele que é o inimigo. Às vezes o inimigo somos nós próprios. Quando a nossa vontade entra em colisão com a vontade de Deus, aí o Senhor vai usar a espada do Espírito para nos atacar. Ou você acha que o Senhor vai usar a espada para te defender? Nós nos colocamos contra o Senhor. Aí ele vai usar a espada para nos defender? Você acha que o Senhor vai pegar a sua palavra dele e vai usar para defender a nossa situação errada? Ele vai usar a espada para nos atacar. Isso eu quero mostrar para vocês, amados irmãos. Ou a Bíblia, ou o Senhor usa a espada para nos defender, para tirar o que está no nosso coração, ou ele usa para atacar o nosso coração por amor. É defesa, mas pode ser ataque. Agora vamos para Apocalipse. Eu vou pular. Você sabe, eu ia ler, mas não dá tempo. Você sabe que Apocalipse fala que quando o Senhor voltar, ele vai voltar como aquele que tem a espada afiada. Tá? Vamos ler lá, vamos só ler, não vou explicar muito. Apocalipse 19, tá? E esse mesmo trecho de Apocalipse 19 também Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando o Senhor vai vir com a espada matar o anticristo, tá bom? Mas eu vou pular só para o moço entender. Vamos lá, Apocalipse 19. Eu vou só ler para vocês entenderem como o Senhor usa a espada afiada na boca dele. Apocalipse 19, versículo 11, fala assim: Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja, luta com justiça. O Senhor luta com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus. Seguiam-se os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, são os vencedores. Agora, olha o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo os regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui, quando o Senhor voltar, o Senhor vai usar a palavra da boca dele com uma espada afiada, mas não contra nós. Não contra o sua igreja nesse momento agora. Agora é contra o inimigo de Deus. Contra o anticristo, seus exércitos, contra Satanás. Aqui já é contra, não é contra mais, nada é contra nós, mas agora é contra Satanás. Mas entenda que ele vai usar isso contra Satanás. E olha o versículo. Quer ver? Versículo 21. O restante foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A espada vai lutar contra todos aqueles que se colocam inimigos do Senhor. Só que nesse caso aqui, não é contra mais os filhos de Deus. Nunca. Porque contra os filhos de Deus, o Senhor nunca usa para matar. Mas aqui, nesse momento, vai ser para matar mesmo. Tá bom, irmãos? Mas não contra os filhos de Deus, contra os incrédulos, tá? É só para mostrar como essa espada ela é poderosa. Agora, vamos para Hebreus, capítulo 4. Vamos lá. Estou terminando. Estou nos últimos versículos. Hebreus, Ai, eu me lembrei que eu não vou ter tempo de explicar para vocês sobre a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas juntas. Eu vou deixar isso para a próxima mensagem, tá? Mas vamos lá, Hebreus capítulo 4, não vai dar tempo. Eu olhei para o relógio aqui e vi que não dá tempo mais. Hebreus capítulo 4. Vamos falar para vocês, Hebreus. Abram, por favor, comigo. Hebreus capítulo 4. Versículo. Ixi, eu botei muito. Eu vou botar só o. Vamos ler o versículo 11, tá? Aqui, se você ler o contexto de Hebreus 4, eu queria ler todo o contexto aqui, mas não vai dar tempo. O contexto de Hebreus 4 aqui é o autor de Hebreus nos encorajando a nós entrarmos no descanso do Senhor, que é reinar com o Senhor, tá? Aí no versículo 11 ele fala: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então está falando assim, olha, aí porque ele comparou nós com o povo de Israel que caiu no deserto. E aí, o povo que caiu no deserto de Israel é porque foram desobedientes ao Senhor, lutaram contra o Senhor. Era o povo do Senhor, mas lutou contra o Senhor. Quando nós entramos na situação de desobediência, nós caímos, irmãos. Caímos. Aí que ele fala, ó, olha o versículo 11. Vamos ler de novo.
Esforçando-vos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de obediência. Aí que ele fala, por quê? O porquê agora vai ligar o que ele falou antes, o que o autor de Hebreus falou todos os versículos antes, o capítulo 4, versículo 1 até o 11, vai ligar com esse porquê. Por isso que existe o porquê. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, quando o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, ele está relacionando isso com o exemplo de obediência do povo de Israel. E as palavras, é que a gente sempre usa esse versículo da palavra de Deus viva e eficaz, no sentido como se o Senhor tivesse vindo para tratar nosso coração, que é verdade. Mas o contexto aqui de Hebreus 4 é mais profundo que isso. O contexto de Hebreus 4 é que se o povo de Israel caiu no deserto por desobediência, saiba que o Senhor pode usar a sua palavra viva e eficaz para também tratar o nosso coração de forma dura contra nós. Esse é o contexto. Ela pode vir contra nós. Cara, esse contra sempre é para nos abençoar, nunca é para nos destruir. O Senhor nunca destrói o seu povo. Por mais que seja contra nós, é por amor a nós. É um paradoxo cristão, né? Esses são os paradoxos maravilhosos. O que é contra nós, na verdade, é para o nosso favor. Dá para entender? Não. Pois é. Tudo coopera para o nosso bem. Quando o Senhor vier com essa palavra contra nós, ainda é porque nos ama. Mas aqui o contexto é a palavra de Deus, ó, porque esforce-se para entrar no descanso. Versículo 11. Não caia no mesmo exemplo de obediência, porque se você cair, porque se cair, aí o versículo 12, porque se cair, a palavra de Deus é viva e eficaz. Tá? Versículo 12, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela vem contra você. Se você ficar lutando contra o Senhor, Gustavo, a palavra vem viva. Aí você vai ver que uma palavra é viva mesmo. Ela vai vir viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Irmão, e olha como funciona essa palavra viva. Presta bem atenção, porque eu não tenho tempo aqui. Mas ele fala assim, é viva e eficaz. Ela nunca perde o seu corte. Uma palavra como espada viva, mais cortante do que a espada, porque ela não perde o corte nunca. Ela vai cortar hoje, amanhã, depois de amanhã, e assim vai por todos os dias da nossa vida. Enquanto nós lutarmos, ela não deixa de cortar. Quando nós pararmos de lutar, ela para de cortar. Mas se houver luta, ela é eficaz. E ela vai cortar até o ponto certo que ela precisa cortar. E penetra até o ponto, ela não passa do ponto. O Senhor nunca passa do ponto. O Senhor vai penetrar de forma eficaz até o ponto exato de separar alma e espírito. O que é separar alma e espírito? Até o ponto de dividir alma e espírito. O que é separar alma e espírito? Porque na nossa experiência, você está achando que aquilo ali é algo espiritual, na verdade é alma. É a vida da alma. Você está vendo que as coisas estão erradas, você não toma nenhuma atitude? Você está vendo que estão vituperando a palavra de Deus e você não faz nada? Exaltando o homem, você não faz nada? Lutando contra o Senhor, não faz nada? Aí ela penetra até o ponto de separar alma e espírito. Parece que é alma na sua vida. Isso aqui é espírito na sua vida. O que você vai decidir? Ela vai penetrar, irmão, até o ponto de dividir alma e espírito. Ela não para nunca. Até que ela entre no ponto, ela não desiste. E vocês perceberam que ela começa atuando lá no íntimo do nosso ser para depois chegar na parte externa? Vocês perceberam? O primeiro versículo fala de alma e espírito, algo mais profundo. Depois vai falar de juntas e medulas, que é a parte do corpo. O Senhor sempre trata o que está no interior para depois tratar o que está no nosso exterior. A nossa conduta. Primeiro ele trata a motivação. É espírito? É alma? Isso é espírito ou alma na sua vida, Gustavo? Se o espírito e a alma não for tratado, ele vai para o próximo. Aí que ele vai para a conduta. Primeiro ele trata o espírito e a alma. Tratou? Aí ele vai para a conduta, que é o corpo. O que você faz com o seu corpo?
Ele fala, ó, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É isso que o senhor está falando com a igreja de Pérgamo. Primeiro, o senhor teve que separar do coração da igreja de Pérgamo o mundo. Primeiro tirou o mundo do coração da igreja de Pérgamo, para depois tirar a igreja de Pérgamo do mundo, necessariamente mesmo. Primeiro tira o mundo deles, para depois tirar eles do mundo. Como houve um casamento entre a igreja e o mundo, esse casamento começou no coração. Casamento é questão de amor. Então, foi por amor, então vamos tratar o coração. Aí tirou o mundo do coração, aí sim ele pode tratar a conduta da igreja. Sai dessas coisas mundanas, sai do que é heresia, sai disso, arrependa-te, sai dessas coisas todas. Primeiro trata o seu coração, depois você vai sair de tudo isso aí. Vamos entender, irmãos? Agora vamos ler. Bom, eu vou parar aqui. Eu ia ler Hebreus 10, mas não vou ler para os irmãos porque o tempo não dá. Irmãos, olha, mas vamos voltar para Apocalipse 2, só para terminar. 16. Portanto, arrependa-te. Apocalipse 2,16. Tudo isso é o Senhor falando para nós, para mim e para você. Portanto, arrependa-te. Se não, venho a ti sem demora, de forma eficaz, rápida, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Depois que o Senhor fala isso, aí o Senhor faz o chamamento para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Então, irmãos, Jesus Senhor, eu paro por aqui. Eu espero que agora vocês podem responder para vocês mesmos se essa mensagem é para destruição ou se é para edificação. Deus intenta que seja para edificação, para que nós nunca caiamos na situação de lutar contra o Senhor. Não faça isso. Não façamos isso. Não lute contra o Senhor, porque a espada vem contra nós, tá bom, irmão? Jesus é o Senhor.